Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele fará. Então, irmãos, nesta noite, nós iremos meditar numa passagem que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 15. E eu quero dizer para você que eu não combinei nada com a Stephanie. Cadê a Stephanie? Não combinei nada com ela, mas ela já começou a pregação na hora da ministração. Certo? Então, Êxodo, capítulo 14, versos do 10 ao 15. Todos encontraram? Amém? E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a vir. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, você tem toda a liberdade para glorificar a Deus. Esta é a casa do Senhor, Ele está aqui em nosso meio, Ele está aqui ouvindo a sua adoração, Ele está ouvindo e atento a tudo que você fizer neste lugar. Então, fique à vontade, porque esta é a casa do Senhor. Então, vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estenda suas mãos em minha direção, para que eu possa ser usada pelo Senhor. Santo e eterno Deus, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença, te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor me concede de trazer a Tua palavra neste lugar. Senhor, aqui existem pessoas, filhos do Senhor, pessoas que estão precisando de ouvir a palavra vinda direto do trono da graça. Usa-me como Tu queres, ó Pai. Usa-me como boca de Deus neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu já falei, a Stephanie já começou a pregação, certo? Falando exatamente dos filhos de Israel que estavam cativos no Egito. E que esse povo foi levado porque estava havendo uma grande fome lá em Canaã. E José, que havia sido vendido, né, foi parar lá no Egito. José trouxe o seu pai, toda a sua família, para o Egito. Ou seja, entraram 72 pessoas no Egito, e quando saíram milhares. Então, irmãos, como mudou o faraó, eles começaram a temer, porque o povo de Israel se multiplicava muito. Eles procriavam demais. E aí eles pensaram que eles poderiam, devido eles se multiplicarem, o próprio povo egípcio ficar refém um dia deste povo. E aí eles começaram uma grande opressão, começaram, inclusive, o primeiro projeto de natalidade. Um projeto de natalidade que não foi muito ortodoxo, certo? Porque era para matar as crianças do sexo masculino. Então, esse foi o primeiro projeto de natalidade, certo? Mas Deus tem os seus propósitos. E Deus não permitiu que Moisés morresse dentro daquele projeto, daquele homem que era o faraó. Muito bem. Deus escolheu Moisés. E ele retirou o povo de Israel. Quando vem chegando aqui, exatamente nessa passagem, que está no capítulo 14,
Versículo 1 nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, irmãos, eles iam para a terra prometida. Chegou num determinado lugar chamado Pi-Hahirote, né? Quando foram para atravessar aquele mar, o que aconteceu? Deus falou para eles: volta, retroceda, fique em Pi-Hahirote. Você não vai sair de lá até que eu mande. Então, irmãos, em Pi-Hahirote, Pi-Hahirote significa beco sem saída. Então, eles ficaram como? Montanha de um lado, montanha do outro, o mar vermelho à frente, e daí a pouco, quem vem atrás? Os egípcios. E aí, irmãos, nós começamos a tirar algumas lições dessa situação muito difícil em que o povo de Israel ficou. Então, irmãos, quem de nós, em determinadas situações, não nos vimos dentro de um beco sem saída? Então, assim como você, assim como eu, esse povo de Israel, uma grande multidão, ficou em Pi-Hahirote, não porque os inimigos tenham mandado para lá, não porque Satanás tenha mandado o povo de Israel para lá, mas porque o próprio Deus mandou Israel ficar em Pi-Hahirote. Ou seja, vá para um beco sem saída. Intrigante. E o que aconteceu, irmãos, é que o povo começou a murmurar. O povo começou a lamentar. O povo começou a questionar. Por quê? Assim como muitos de nós. Quando estamos em determinadas situações difíceis nas nossas vidas, aí a gente começa a perguntar: por que eu estou assim? Por que tudo isso está acontecendo? Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Veja, irmãos, que o povo de Israel passou 400 anos no Egito e no deserto eles passaram 40 anos. Na hora de atravessar o mar, o que aconteceu? Deus vai e diz: vai para o beco sem saída. Então, irmãos, nós tiramos uma primeira lição dessa passagem. É que os momentos difíceis revelam quem nós realmente somos. Veja, irmãos, que eles estavam com o melhor GPS que se possa imaginar, que era o próprio Deus. E, às vezes, irmãos, o GPS nos manda para determinado lugar que não é para ser, não é para ir. Nós já vimos reportagens de turistas que entraram em favelas porque o GPS mandou. Um dia eu e Samuel e a Viviane, nós fomos fazer uma encomenda, chegamos num determinado local e o GPS mandou a gente entrar. Né? E o que é que tinha? Mata. Como é que a gente ia entrar na mata? Se não tinha um caminho, certo? Então, o GPS em si, apesar de toda a tecnologia, ainda falha. Mas o nosso Deus não falha. Amém, irmãos? Se Deus mandar você ir para o beco sem saída, Deus manda e se responsabiliza. Ele está querendo saber quem você é na hora que você está no beco sem saída. Quem nós realmente somos? Esse povo aqui chegou a murmurar e perguntou: será que é porque lá você achou que não tem sepulcro suficiente para nós? Bom mesmo era estar lá. Nós até dissemos para você: não, nós queremos continuar escravos no Egito. E aí, irmãos, o que nós vemos? Esse povo era um bando de murmuradores, eram pessoas que, apesar de terem recebido uma ordem, terem recebido a liberdade daquela escravidão, porque a palavra do Senhor nos diz que eles eram açoitados, e quanto mais eles produziam tijolos, quanto mais eles construíam as cidades, mais eles eram oprimidos, e eles começaram a murmurar, eles começaram a clamar. E diz a palavra que aquele clamor chegou até o céu. Mas eles esqueceram que eles clamaram pedindo a libertação e pedindo o socorro a Deus.
Eles esqueceram, porque quando chegaram no beco sem saída, quando eles olharam para um lado que viram as montanhas, olharam para o outro, tem montanha também, à frente tinha o Mar Vermelho, e atrás vinham os egípcios com vontade de matar mesmo, com vontade de levar escravizados. Aí eles disseram, a gente queria estar era lá. A gente queria ser escravo. A gente queria mesmo era comer, eram os pepinos do Egito. Nós queríamos comer aquela carne temperada com alho, os alhos do Egito. Irmãos, quantas vezes nós também estamos na casa do pão, a casa do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá uma carta de liberdade, que foi exatamente o que Ele nos deu, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele nos deu acesso ao Pai, Ele nos fez cidadãos celestiais, Ele nos deu vida e vida com abundância, mas nós estamos com os nossos pensamentos voltados para o mundo e desejando as migalhas do mundo. Quantos de nós não fazemos isso? E nós vemos que esse povo, quando começou a estar debaixo de uma pressão, eles mostraram que estavam cegos espiritualmente falando. Eles estavam cegos espirituais. E nós precisamos, nesses momentos difíceis das nossas vidas, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, assim como Geazi. Aliás, assim como Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi e ele pudesse ver a proteção de Deus naquele lugar onde eles estavam cercados pelos inimigos. Mas nós precisamos pedir, Senhor, abre a minha visão celestial para que eu possa ver qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Na verdade, irmãos, aquele povo, nós não podemos esquecer, eles pediram a Deus o livramento daquela opressão que eles estavam vivendo. Eles eram escravos no Egito. Os seus filhos já tinham sido perseguidos. As mães já tinham sido perseguidas. Mães que não poderiam ter seus filhos, ou até mesmo aquelas que viram seus filhos serem mortos, jogados no rio Nilo por causa do decreto de Faraó. Irmãos, outras vezes, uma outra lição que nós tiramos. Muitas vezes, nós queremos achar os culpados, assim como nós vemos aqui nos versículos 11 e 12. Eles começam a colocar culpa em Moisés. Será que é por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, eles estavam procurando um culpado, e o culpado era Moisés. Na visão deles, aquele homem, naquele momento, deixou de ser um libertador para ser o culpado de todos os seus problemas. E muitas vezes nós procuramos o culpado. Eu não estou passando por esse problema. Quem é o culpado? Normalmente é o próximo que está mais próximo. Ou seja, está em casa. Nós nunca, ou pelo menos dificilmente, vemos que aquelas dificuldades que estamos passando está agendado na agenda de Deus. É um projeto de Deus para que nós saiamos vitoriosos, nós saiamos mais fortalecidos, nós saiamos mais confiantes, nós saiamos mais crescidos. Porque o Senhor quer nos levar a pastos verdejantes, assim como nos disse o salmista Davi. Irmãos, mas eles estavam tratando com um homem muito manso. E este homem é Moisés. E ele diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então, irmãos, Moisés era um homem muito manso. E interessante que Moisés foi orar. Diante daquela situação, o que é que ele fez? Não, eu vou orar. E o que é que Deus fala para Moisés? Por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, irmãos, aqui nós tivemos uma outra lição. Não é hora de orar. Tem tempo de orar, mas tem tempo de agir. E foi exatamente baseado nisso aqui. E Deus já havia respondido desde o tempo que eles começaram a orar quando estavam sendo oprimidos. Deus já tinha ouvido aquela oração. Então, irmãos, qual é o tempo de orar? A palavra do Senhor nos diz que orar é a tempo e fora de tempo. Nós temos que buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Falar do Senhor a tempo e fora de tempo. E lá o apóstolo Paulo nos diz, orai sem cessar. Então, irmãos, comece a orar hoje. Por isso que nós começamos uma campanha dos 12 dias, 12 por 12. 12 dias para 12 meses do ano. Por quê? Nós queremos bênçãos para janeiro, dezembro, julho, agosto, setembro. Então, nós começamos a orar hoje. Hoje, porque nós queremos receber as bênçãos. Vai haver momentos na minha e na sua vida que nós não vamos ter tempo para orar. Mas nós já oramos antecipadamente. É isso que essa palavra vem nos ensinar. Então, beco sem saída é o lugar em que também nós falhamos com o Senhor. Nós perdemos aquela confiança que nós tínhamos, aquele fervor que aquele povo, quando saiu de lá, em busca da terra de Canaã, irmãos, saiu um povo diferente desse que está aqui. Eles saíram confiantes. E a palavra do Senhor nos diz que as mulheres foram pedindo panelas emprestadas, foram pedindo pulseiras. E as mulheres egípcias começaram a dar presentes, porque queriam, além delas verem a justiça do Senhor, além delas terem visto toda a manifestação do poder de Deus ali no Egito, elas também queriam que aquele povo fosse para longe, porque em cada casa existia um luto, em cada casa existia um funeral. Em cada casa dos egípcios havia um primogênito que tinha morrido. Então, irmãos, aquele povo tinha visto o Senhor, o agir de Deus, com braço forte e com mão estendida, em favor deles. Mas, apesar deles terem visto tudo isso, eles ainda começaram a murmurar, a desagradar a Deus, por tudo isso que havia acontecido. Então, irmãos, não é mais hora de orar, mas de caminhar, é hora de avançar. E o que é que nós precisamos para avançar? O que é que você precisa para avançar na sua vida? O que é que você está precisando para mudar de fase, né? Tantos jogos que tem aí, então você só vai para outra fase, só vai para o outro level, depois que você ganha nesse que você está vivendo. Então, nós precisamos mudar de fase. Nós precisamos avançar nas nossas vidas. E precisamos saber que o Senhor é Deus. E Ele não nos fez para ficarmos no Egito. Ou seja, irmãos, muitos estão hoje na solidão, muitos hoje estão tristes, estão no conformismo, achando que é desse jeito mesmo, não adianta lutar, porque agora é tudo de pior a pior. Quanto mais a gente luta, quanto mais a gente busca, as coisas ficam piores. Então, não adianta. Muitas pessoas estão pensando assim. Estamos escravizados das nossas emoções, das situações. Mas eu quero dizer para você que Deus não lhe projetou, Deus não lhe fez, nem você nem a mim, para ficarmos no Egito. Para ficarmos escravizados, para ficarmos à mercê desses problemas. Segunda coisa que nós precisamos saber para podermos avançar é que Deus falou para Moisés: endurecerei o coração de Faraó. E Deus, irmãos, mandou, quando viu Faraó, ele endureceu o coração de Faraó e, vamos dizer assim, caiu a ficha. Quando ele viu que ele tinha ordenado que aquele povo saísse. E no dia seguinte, irmãos, quando eles começaram a ver, cadê os tijolos? Não tem ninguém para fazer tijolos. E a cidade? Não tem ninguém para construir cidades. E aquela mão de obra, era uma mão de obra escrava. Eles não pagavam por aquilo. Ele resolveu persegui-los, ele se arrependeu
e foi em busca daquele povo novamente. E a palavra do Senhor nos diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Apesar dele ter perdido o seu primogênito, ele foi em busca desse povo. Então, irmãos, o que Deus fez? Quando esse povo que estava em Piairote começou a ver que lá vem os egípcios, e agora? Vamos murmurar. O que Deus fez? Deus disse, assim como Deus falou para Moisés. E Moisés falou para o povo, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor tirou aquele anjo que ia diante do povo e mandou para trás. Deus pegou aquela nuvem que ia adiante e mandou para trás. Deus pegou o vento contrário e mandou para trás. Para que entre os egípcios e o povo de Israel existisse uma distância, aquele vento era contrário, as rodas dos carros dos egípcios começaram a sair do lugar, eles começaram a ver que estavam lutando contra o próprio Deus. Irmãos, Deus quer manifestar o seu poder na sua vida para que todos vejam que é o Senhor que peleja por você. Amém, irmãos? É Deus que peleja por você. Não é a sua capacidade, não é o seu conhecimento, não é a força do seu braço, não é a sua perspicácia, não é a sua estratégia, mas é o próprio Deus que vai pelejar por você e vai dar vitória na sua mão, assim como nos garante a palavra de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, nós precisamos saber que servimos a um Deus que está atento a cada uma das nossas situações, a cada coisa que vem afligir os nossos corações, as nossas vidas. E Ele vem e intervém na nossa história. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele quer fazer você chegar na terra prometida. Ele quer fazer com que você seja um cidadão do céu. Ele quer que você chegue lá em paz. Ele quer que você traga o reino de Deus para a terra. E é somente quando você tem aquela segurança que é necessária de saber que o Senhor peleja por você, firme os seus pés na rocha, firme os seus pés na casa do Senhor, não se afaste, não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas esteja confiante no Senhor, porque a vitória vai chegar. Ele prometeu e não irá falhar, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Ele pode nos fazer atravessar este beco sem saída. Ele vai nos fazer atravessar esse mar vermelho. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Interessante, irmãos, é que nós não queremos, de forma alguma, entrar neste beco sem saída. Mas é lá que nós realmente revelamos quem nós somos, em quem nós temos confiado. Nós revelamos até que ponto nós somos perseverantes, até que ponto nós somos fiéis ao Deus a quem dizemos que servimos. Até que ponto nós somos fiéis? Na primeira tribulação, na primeira adversidade, nós estamos desejando os manares do Egito. Nós estamos trocando os nossos valores pelos valores do mundo. Nós estamos lamentando, estamos murmurando, estamos blasfemando, estamos questionando, quando, na verdade, nós deveríamos estar na presença de Deus, confiando, perseverando, insistindo, para que o Senhor ouça as nossas orações. Nós precisamos, irmãos, orar e confiar, sabendo que haverá momentos em que você precisa tomar uma postura de verdadeiro filho de Deus. Ou seja, irmãos, olhe para Deus e não para os seus problemas. Olhe para Deus e não olhe para você com aquele olhar de piedade. Eu sou coitadinho, sou eu que estou passando por esse problema. O Senhor se esqueceu de mim e agora... Não, irmãos, você não é o primeiro e nem vai ser o último que vai estar no beco sem saída. Mas saiba de uma coisa, você vai sair mais fortalecido se você permanecer em Piairote, se você permanecer em obedecer ao Senhor, você sairá vencedor, porque é promessa do Senhor. Nós não podemos olhar para os nossos problemas,
porque maior é o Deus a quem nós servimos do que todo e qualquer problema que possa se levantar contra nós. Saiba de uma coisa, irmãos, nós precisamos ouvir e praticar os ensinamentos dessa palavra. Não adianta você dizer, eu quero ouvir Deus falar. Nós precisamos eu quero praticar a palavra do Senhor. Eu preciso obedecer, mesmo que doa em mim. Eu preciso obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é o caminho para a vitória, é o caminho para que nós sejamos mais que vencedores. Assim nos diz a palavra desde Gênesis até Apocalipse. Nós precisamos prosperar em servir ao Senhor. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Nós precisamos colocar o nosso Deus acima de todas as coisas, e não marido, e não esposa, e não filho, porque tudo passa, irmãos. Marido nenhum leva mulher para o céu. Mulher nenhuma vai levar marido para o céu. Filho não leva ninguém para o céu. Mas quem leva para o céu é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para transformar corações mais endurecidos, quer seja de marido, de mulher ou de filho. O Senhor é poderoso. Ele é mais que vencedor. Ele é general dos generais. Ele nunca perdeu uma batalha. Mas você precisa permanecer em Jerusalém, até que do alto recebais poder, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas você precisa ter uma fé firme. Você não pode ser como a onda do mar, vacilante, que uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora você está firme no Senhor, a outra hora você murmura, uma hora você é firme no Senhor, outra hora você blasfema. Como, irmãos? Nós precisamos dar testemunho para Deus, para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso redor e para o mundo que está atento a nós. Nós precisamos deixar de ser esse povo xoxo. É uma fé xoxa, é uma fé vacilante, é uma fé que não tem força para se sustentar, irmãos. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Nós precisamos escolher, assim como disse Josué, escolhei hoje a quem vão servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, olhar para a frente e nunca para trás. Olhe para a frente, foi o que Deus falou para Moisés. Olhe para a frente, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, tome atitude. Tome atitude, uma atitude de servo de Deus. Tome atitude de um líder no seu lar, uma líder no seu lar. Tome atitude para que o mundo não passe por cima de você. Para que as dificuldades não lhe acabem, não lhe abatam, não vençam a você. Você e eu precisamos tomar um posicionamento. É isso que Deus fala nesta palavra. Olhar para a frente e nunca olhar para trás, assim como fez a mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal. Então, irmãos, nós precisamos saber a quem nós servimos, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, nós precisamos saber que por mais planejamento que nós façamos, a palavra certa vem é do Senhor. Nós precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê que Deus tem um propósito na sua vida, saiba que tudo o que acontecer é para o seu bem. Tudo o que acontecer na sua vida é para o seu bem. Assim como aconteceu com o povo de Israel, que incomodou um determinado reinado, vamos chamar o profeta. Agora, amaldiçoa esse povo de Israel. E o profeta disse, não posso. Com esse povo está a bênção de Deus.
Irmão, saiba que sobre você está a bênção de Deus. A bênção do Senhor está sobre você. Não jogue no lixo aquilo que é precioso na sua vida. O que tem de mais precioso é a sua salvação. É o seu nome escrito no livro da vida. O que tem de mais precioso na sua vida é o Deus que venceu a morte. É o Deus que pegou você de onde você estava e botou você para ser um habitante da mansão celestial. Aleluias. Se você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, dá uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo cada vez mais difícil. Aliás, nunca foi fácil servir a Deus. Todos os dias nós somos confrontados, todos os dias nós somos desafiados, todos os dias nós somos tentados, e é naquilo que, na nossa fraqueza. Não é naquilo que nós somos fortes, mas é naquilo que nós somos fracos. A nossa carne luta para nos derrubar. O inimigo luta para nos derrubar. Mas nós temos um Deus que é muito mais poderoso, que é vencedor dos vencedores. É aquele que nós podemos chegar na sua presença e dizer: Senhor, estou aqui. Tire sua máscara na presença de Deus. Tire tudo aquilo que pode estar impedindo o seu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que pode estar impedindo de você receber do alto céu uma chuva de bênçãos. Porque o Senhor é galardoador. O Senhor quer ver a nossa vitória. O Senhor quer ver a nossa felicidade. O Senhor quer ver a nossa alegria. E comece a olhar, faça vasculhe a sua vida por dentro e por fora. E diga: aqui agora é terreno do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ele quer fazer um trono. Ele quer ter um trono no seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer fazer morada na sua casa. Ele é Senhor dos senhores. Ele quer lhe abençoar, porque Ele é abençoador. O Senhor é generoso. Quando Ele criou esse mundo, irmãos, e colocou tudo à nossa disposição, todos os alimentos, todas as riquezas à nossa disposição, Ele preparou um mundo para nós, assim como eu e você preparamos a chegada dos nossos filhos. Nós não tem nenhuma mãe, nenhum pai que tenha recebido, na hora da saída do hospital, com um chicote para bater no seu filho. Na hora que a criança chorou para comer e deu um pouquinho de veneno para ele. Não tem isso, irmãos. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós, que somos maus, damos o melhor de nós para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Vamos confiar, vamos entrar em aliança com Deus, porque Ele cumpre, Ele é fiel com aqueles que estão em aliança com Ele. Amém, irmãos? Então, se você está pelejando e até agora não chegou a sua vitória, saiba que ela vai chegar. Irmãos, a sua vitória vai chegar, amém? Glória a Deus. Tome atitude, irmãos. Tome um posicionamento, glorifique a Deus. A palavra do Senhor nos diz que a bênção é para aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Quem é que crê que recebe a bênção? Dá um glória a Deus. Aleluias. Irmã, é para quem crê. Se você crê, dá glória a Deus, bate palmas, glorifica, irmãos. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele vai te abençoar. Então, irmãos, nós vamos orar nesta noite. Aqui tem alguns pedidos nesta taça. Quero dizer para você que já tivemos testemunhos. A campanha começou segunda-feira? Segunda-feira nós começamos a orar. E já houve testemunhos. Pessoas já começaram a receber suas bênçãos. E você, o que está fazendo em casa? Está chovendo? E eu lhe digo, quando você vai trabalhar, a chuva não lhe impede de ir, porque o seu ponto vai ser cortado e o seu dinheiro vai ser descontado. Mas eu quero dizer para você que aqui tem bênçãos muito mais valiosas, do que o que você vai receber lá no seu trabalho. Existem coisas que só existem porque Deus colocou a sua mão. Você só está trabalhando porque Deus colocou a mão sobre você naquele trabalho.
Você só tem família porque Deus colocou a mão sobre você para que você habite em família. Eu quero dizer para você que você chegou em paz e vai voltar em paz, porque Deus colocou a mão sobre você e lhe protegeu para chegar até aqui em paz e vai voltar em paz em nome de Jesus. Então, irmãos, reserve o seu melhor para Deus. Reserve um tempo para Deus. Tire um momento para buscar e dizer: Senhor, hoje eu quero sentir o Senhor dentro de mim. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser cheio de ti. Chega desta vida vazia. Chega dessa coisa insossa e sem graça. Porque eu quero receber Deus na minha vida. Eu quero receber bênçãos espirituais e bênçãos materiais. A palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, irmão. Não vai ser tirado, não. O tempo que você passa na presença de Deus, você está ganhando, você não está perdendo, não. Saiba disso. Você ganha quando você se chega para Deus. Quando você dá um passo em direção a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós só viemos para Deus porque Ele deu o primeiro passo em nossa direção. Então, irmãos, nós vamos orar. Diz a palavra do Senhor: sem mim nada podeis fazer. E é por isso que nós estamos aqui clamando, para que o Espírito do Senhor desça sobre nós e desça sobre a igreja, para que faça a diferença no meio desse mundo e de trevas, e que a luz do Espírito Santo do Senhor brilhe neste lugar, e muitos possam glorificar, exaltar e dizer que o Senhor é bom e que o Senhor cuida de nós. Ó Pai Santo, por tudo isso, mais uma vez, eu quero te agradecer. E que o Senhor abra os céus, como disse aquela música. Que o Senhor abra os céus e o teu Espírito desça sobre esse povo para o louvor da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.